Ainda continua dando repercussão o pedido do subprocurador-geral da República acerca dos dados de todos os seguidores do presidente Jair Messias Bolsonaro. A pressão foi tanta que ele teve que vir a público para se justificar. E agora resta aguardar a decisão do Alexandre de Moraes, porque ele fez o pedido. Alexandre de Moraes é quem vai tomar a decisão. Diga-se de passagem que o subprocurador que fez esse pedido é candidato a procurador-geral da República. E aí, nitidamente mostra que ele quer fazer afagos ao governo Lula e ganhar o cargo no lugar de Augusto Aras, mostrando serviço. Mas quem disse isso não foi eu não, foi o Cláudio Humberto, numa manifestação que para mim foi a das melhores que se fez até agora sobre esse assunto. Eu vou trazer essa manifestação para vocês, esse áudio dele, que vale a pena a gente ver, e também vamos tentar discutir mais alguns pontos aqui, se o tempo nos permitir. Bora discutir? Então vem comigo, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, é importante, não custa nada, e quando você faz isso, o YouTube manda para mais pessoas. Então se o meu trabalho é gratificante para você, se vale a pena para você, não custa dar um like, compartilhar e mandar para mais pessoas. Faz isso aí por nós, tá bom? Mas vamos começar? Bora lá? Presta atenção nisso aqui, tá? Matéria da Nova República, eis aqui a discussão. Seguidores de Bolsonaro não serão investigados, afirma o subprocurador. Enfim, vocês sabem a intentona que se faz contra o Bolsonaro aqui acerca de, sabe, de achar alguma coisa que mostre que ele realmente é um criminoso a ponto de ir para a cadeia. Porque, assim, é a primeira vez que se vê na história do Brasil uma busca ativa de dados como essa aqui. Olha só essa matéria que ela diz. O Ministério Público Federal esclareceu que nenhum dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais está sendo investigado, contrariando especulações que surgiram após um pedido de dados feitos pela Procuradora-Geral da República. O caso está relacionado a uma publicação feita por Bolsonaro, posteriormente apagada, no qual ele fazia críticas ao sistema eleitoral 2 dias após o 8 de janeiro. O pedido de dados feito pela PGR causou polêmica entre os apoiadores de Bolsonaro, tendo sido inclusive questionado por juristas, levando o ex-presidente a acusar a PGR de realizar um monitoramento político de seus seguidores. Pois é, estranho, né? O subprocurador falou que não tem nada a ver, que não vai, esse é o subprocurador, tá? Carlos Frederico, falou que não tem nada a ver, que ele só quer ver o impacto disso. Mas peraí, não brinca com a nossa inteligência, ver o impacto pedindo os dados pessoais de todos os seguidores do Bolsonaro? Pede as métricas. Tá, eu trabalho com o YouTube, então eu sei o que é isso. São métricas, ou seja, quantas pessoas você atingiu? Quantas pessoas deram engajamento? Quantos likes? Quantas curtidas? É só você fazer esse pedido para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook e todos os demais. É simples assim. Agora, dizer que precisa desses dados para ver o engajamento, essa não convence. Infelizmente, essa não convence. Olha só o encerramento aqui dessa matéria aqui. Como disse o filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham, a publicidade é o remédio mais eficaz contra os abusos, porque a opinião pública é a mais segura das tribunas. Isto posto, fica ainda a dúvida sobre qual seria o impacto das publicações de Bolsonaro e qual o motivo de dados protegidos pela LGPD, Lei Geral de Proteção aos Dados, serem violados por um pedido do Ministério Público. O que o Ministério Público quer com os seus dados se você não é um investigado? Ou seja, pela lógica, havendo moral e havendo seriedade, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, há de negar esse pedido. É o mínimo que se pode fazer para se manter a sobriedade aqui desse lugar que nós chamamos de Brasil. Quem se manifestou também foi o ex-juiz e atual senador da República, o Sérgio Moro. Moro diz que pedido da PGR sobre redes de Bolsonaro é injustificável.
O senador Sérgio Moro afirmou nesta segunda que o pedido do Procurador-Geral da República para ter acesso é identificação. Ele quer saber quem é você, a identificação dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais é injustificável. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, pediu que as plataformas digitais enviem arquivos com lista completa de todos os nomes. Não faz sentido. A diligência pretendida pelo subprocurador, abre aspas, com a identificação completa de todos os milhões de seguidores de Jair Bolsonaro nas redes sociais é injustificável, além de provavelmente impraticável. Representa uma violação da privacidade de milhões de brasileiros. O MP deveria reconsiderar o requerido, disse o senador no Twitter. Moro atuou como ministro da Justiça de Bolsonaro também. Enfim, eu assino embaixo, mas nenhum comentário, tá? Aí acho que é 1 minuto, 2 minutos de comentário no máximo, tá? Nenhum comentário há de se equiparar ao comentário de Carlos Humberto que eu peguei nas redes sociais dele, tá? Então, como não tinha imagem, eu vou deixar a imagem dele aqui. Eu queria que você ouvisse comigo. Escuta esse comentário dele. Talvez o áudio ficou um pouquinho baixo. Põe o celular perto do ouvido ou aumenta o som da TV um pouquinho, porque vale a pena. Um subprocurador-geral da República ingressou com um pedido junto ao ministro Alexandre de Moraes, logo quem, pedindo a lista, pedindo que ele determine as empresas, essas empresas das redes sociais, Twitter, etc., que determine essas empresas para informar, dar a lista, os dados e a identificação de cada um dos seguidores de Jair Bolsonaro nas redes sociais. É daqueles casos que fazem lembrar momentos muito tristes das ditaduras que o Brasil já viveu, quando a gente assistia, as famílias brasileiras assistiam a truculência, a violência, a invasão de casas, sequestro de pessoas e também busca de indícios, de listas, enfim, filiados e até de simpatizantes de organização esquerdista. O meu pai foi ativista de esquerda e sofreu muito no período da ditadura de Getúlio Vargas, por exemplo. Portanto, assim, não só essa ditadura, as ditaduras fazem assim, né, agem desse modo, no sentido de identificar quem são aqueles que podem, os inimigos que estão à espreita e tal. Passou essa impressão, essa lamentável decisão do subprocurador, que por acaso é citado como candidato ao cargo de Procurador-Geral da República. E aí... Acho que melhor definição do status quo, do que remete a um estado de ditadura, de exceção, não poderia haver. Acho que a clareza com que foi exposto aqui pelo Carlos Humberto é indiscutível. É indiscutível. Ou seja, alguém que viveu de perto com um pai a falta de liberdade, a repressão, hoje vê isso acontecendo. E será que as pessoas que estão do outro lado hoje estão dispostas a ver isso acontecer mesmo só porque estão do outro lado? Isso é ter seriedade? Pois bem. Continua que ainda tem mais o que ele fala. Aí já virou aquela galhofa, as pessoas dizendo que o subprocurador Carlos Frederico Santos, que é candidato à PGR, fez isso para prestar serviços, a ser simpático ao PT, ao petismo, ao presidente Lula, todos com sangue nos olhos, com aquela coisa de sabor de vingança na boca, né? E o que é que ele pediu? Ele pediu simplesmente ao ministro Alexandre de Moraes que determine a liberação, a informação, né, dessa lista, de uma lista que impressiona pela quantidade. Como você você mesmo lembrou, Paula, são mais ou cerca de 70 milhões de pessoas. Imagine, ele quer uma listinha, quem são os 70 milhões de brasileiros que estiveram, certamente, deve ser essa uma das motivações, que tem a ousadia de seguir Jair Bolsonaro. E a questão de seguir Jair Bolsonaro nas redes não é apenas de quem o admira ou quem, enfim, segue a sua liderança. Há pessoas que seguem as redes sociais de Jair Bolsonaro até para monitorá-lo, saber os passos dele, como nós jornalistas, por exemplo, né? Há também estudiosos, cientistas políticos, historiadores, professores,
gente que segue não só Bolsonaro, segue todos os políticos, os principais líderes políticos do país, exatamente para avaliar e acompanhar e monitorar os seus passos. A questão desse requerimento do subprocurador causou tanto espanto e até indignação, é que não há, para adotar essa medida, né, não há uma conduta ilícita apontada. Qual é o crime? O crime dos seguidores de Bolsonaro é seguir o Bolsonaro, é compartilhar, interagir, compartilhar mensagens, né, que tenham sido divulgadas pelo político e os outros políticos, né? É um precedente, de fato, muito perigoso e é uma atitude abusiva apontada por diversos juristas, né? O jurista Adriano Pires, por exemplo, que é um dos melhores especialistas em direito eleitoral no Brasil, ele disse, inclusive, que isso é uma demonstração de que o Brasil já não tem Constituição, não tem lei, não tem regra, não tem respeito, né? Cadê os direitos individuais que foram consagrados na Constituição Cidadã de 1988, né? Com o doutor Ulisses com aquele livro na mão, bradando com muito orgulho a Carta Constitucional, né? Enfim, é tudo muito, muito estranho. Só para se ter uma ideia, os nossos assinantes façam ideia do alcance disso. Imagine que só no Instagram o Bolsonaro tem 25,2 milhões de seguidores. No Twitter, 11,4 milhões, quase 11 milhões e meio de seguidores. 15 milhões no Facebook, 6 milhões e meio no YouTube, 5 milhões e meio no TikTok, 500 mil de seguidores no LinkedIn. E são essas redes sociais. Eu não incluí aqui Telegram e outras cositas más, né? Imaginar que esse cidadão, esse procurador, inclusive ele pediu a exigência dele no sentido, é o seguinte, o item 2 do requerimento do subprocurador é o seguinte, que as empresas encaminhem, as empresas de redes sociais, essas que eu citei agora há pouco, encaminhem em arquivo eletrônico a lista completa com os nomes e dados de identificação dos seguidores de Jair Messias Bolsonaro. Durma-se com um barulho desses, nem imaginar que o Brasil, em pleno processo democrático, com compromissos tão sólidos com a democracia de toda a nossa sociedade, tem gente que ainda age como se vivêssemos num regime autoritário, né? Ou, quem sabe, a gente já está vivendo nele e não sabe. Eu acho que a conclusão perfeita é essa. O duro é que a gente já sabe, né? A diferença é essa. Então, assim, não dá para passar pano para tribunal de exceção, não dá para passar pano para atuação do parquet, ou seja, do Ministério Público, em forma de exceção. As arbitrariedades têm de ser combatidas. Como disse o Hayek, não somos contra o poder, somos contra o abuso do poder. Ou seja, o Ministério Público é um órgão que é mísser para a administração da justiça. É um órgão que está aí e é necessário, mas os abusos têm que ser combatidos, tá bom? É isso, pessoal. Hoje eu vou parar por aqui, não vou manter o editorial muito longo, não. Se você gostou, se ficou até o final, manda o like aí, curte, compartilha, manda para mais pessoas. E eu volto daqui a pouquinho às 4 horas com mais um editorial com muito conteúdo relevante para vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.